Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Conexão Sustentável. Hoje nós falaremos um pouco sobre o gás natural no Brasil, o seu contexto de distribuição, de armazenagem, e a sua presença é muito bem-vinda. Esse tema ele se relaciona com os aspectos de transição energética, com aspectos de combustíveis, com aspectos de geração de energia. E nós estamos aqui com o Roberto Wagner, que é o gerente de QSMS da Cegás, é o player, né, que faz aqui a armazenagem, distribuição de gases no estado do Ceará. Roberto, ele é o gerente, né, da planta, da atuação de um modo geral, e é responsável pelos aspectos de qualidade, segurança, saúde e meio ambiente. Vou deixar o Roberto, né, se apresentar. Por favor, Roberto, seja bem-vindo ao nosso Sistema FIEC, ao nosso podcast Conexão Sustentável. Fala um pouco da trilha, né, que você fez até chegar até aqui, a posição de gerência, né, a todo esse contexto que se relaciona aos aspectos de sustentabilidade. Por favor. Bertan, primeiro eu queria agradecer eh, ao Sistema FIEC por esse convite. Confesso que estou muito lisonjeado com esse convite. Queria agradecer a sua pessoa por acreditar no nosso trabalho, por visualizar o nosso trabalho e por acreditar também no gás natural como uma tendência energética e inclusive como combustível da transição energética, né. Então, essa minha trilha, para trabalhar com o gás natural, ela veio meio que por acaso, né. Na verdade, eu sempre fui da área da construção civil, já tenho 22 anos de que sou engenheiro civil, e engenheiro de segurança do trabalho eu tenho mais ou menos 10 anos, e recebi um convite para trabalhar na Cegás, na Companhia de Gás do Estado do Ceará. Então confesso que foi um convite desafiador. Naquele momento, há mais ou menos 2 anos atrás, quando eu recebi esse convite, eu terminei fazendo uma transição de carreira. Então eu saí um pouco da engenharia, de construção civil, dos canteiros de obra, como foi toda a minha vida, para trabalhar com saúde, segurança do trabalho, para trabalhar com SST. Então confesso que foi um desafio muito grande. A gente teve que realmente dar uma guinada de 360 graus para poder conhecer todos os processos do gás natural, para conhecer o gás natural, para conhecer as particularidades do gás natural no mundo, no Brasil e aqui no estado do Ceará. Então foi uma trilha, que não foi tão fácil, mas foi uma trilha que me deixou muito feliz e que inclusive já trouxe e está trazendo alguns resultados positivos para a nossa companhia, e para a cultura de segurança, de saúde e segurança do trabalho no nosso estado como um modo geral. Fantástico, né? Falar um pouco sobre o gás natural é de suma relevância, né, tanto pelas particularidades, né, da característica da molécula, de como que se faz, né, a gestão responsável, né, que se faz o gerenciamento de segurança, né, dentro do aspecto do conceito de engenharia. Então, dentro desse processo, né, o que a gente observa também com bastante eficácia, né, são pontos específicos, mas a gente trouxe aqui alguns elementos, né, por exemplo, o poder calorífico, né, da molécula são 50 megajoules por quilograma. Sim. Ela é inferior, né, ao do hidrogênio, mas é superior ao GLP, né, e também ao diesel, que são outras moléculas, né, bastante utilizadas, né, outras misturas bastante utilizadas na indústria combustível, né, de um modo geral. E o gás natural também tem alto poder calorífico por massa, mas baixa densidade, né, o que exige uma compressão e liquefação para transporte eficiente, né, do gás natural liquefeito, Inclusive de segurança, né. inclusive de segurança. Então esses aspectos, né, a gente precisa, de fato, se atentar para uma gestão técnica, né, responsável, né, nos conceitos de segurança, de saúde, meio ambiente, responsabilidade social, né, dentro de um padrão de sistema de gestão integrado. E aí, dentro, né, dessa sua trilha, desse modelo de gestão que você tem, contribuído com a Cegás, como que você contextualiza, Roberto, os principais riscos, né, os principais aspectos de segurança dentro de um modelo de gestão voltado para essa integridade?
Bom, eu como Cegás, eu sou suspeito para falar. Eu vou falar como cidadão, eu vou falar como Roberto, cidadão, que usa o gás natural na cocção dos alimentos, que usa os produtos industrializados que utilizam o gás natural na sua cadeia de produção, como o Roberto que usa o carro que é abastecido por o GNV, né, que é o gás natural veicular. Então assim, são muitos, só a questão da segurança, eu acho que ele já é um item muito preponderante. Eh, o gás como você me falou, Berkan, o gás natural, ele é um gás que ele tem uma densidade menor, certo. Então, digamos que ele é mais leve do que o ar. Então, em um acidente, ele a tendência dele é subir. Então, digamos que a gente está fazendo a cocção de alimentos aqui numa cozinha e há um vazamento de gás. Obviamente que a gente vai logo sentir o cheiro, né, o cheiro do gás, que na verdade, eu não sei se eu acredito que pouca gente aí de casa sabe, que o gás na verdade ele não tem cheiro, né. O gás no seu estado natural ele não tem cheiro, ele é inodoro. Então o que é que a gente faz? A gente coloca um componente chamado mercaptana, que é um componente à base de enxofre, que dá aquele cheiro característico, né, do gás natural, para quê? Justamente para evitar acidentes. Então você já pensou, se tem um vazamento de gás aqui na sua cozinha ou na sua fábrica ou no seu carro, e você não sente, você pode estar com a atmosfera toda completa de gás e não está sentindo nada. Aí você vai e acende um fósforo para qualquer coisa e aí dá-se um incêndio ou uma explosão, dependendo da quantidade de gás que esteja no recinto. Então o gás ele tem esse cheiro característico, mas o que eu queria falar da segurança é que a tendência do gás ele é sumir. Então ele vai procurar algum espaço, ele vai procurar o caminho de uma janela, ele vai procurar o caminho de uma clarabóia que tenha no ambiente para poder sair. E já o gás, o GLP, o gás liquefeito de petróleo, a tendência dele é descer. Então ele vai condensar, ele vai ficar embaixo, ele vai subindo, vai subindo, vai subindo, até que ele expulse todo o ar que tem no ambiente e o ambiente fique todo com gás. Aí inadvertidamente acontece uma ignição de qualquer forma, por um fósforo, ou por calor, ou por um cigarro, ou por qualquer coisa, e aí dá-se uma explosão. Então, a melhor e a primeira característica principal do gás natural é a segurança. Também o custo, porque ele é um combustível mais barato. E outra situação que eu poderia falar dentro desse tripé, é a questão da de ser canalizado. Ele não tem interrupção de consumo. Então você não tem que estar buscando, uma substituição. Por exemplo, eu sou do interior, sou lá da região do Cariri, e é engraçado, Bertrand, que sempre o gás falta quando você está no meio do almoço. Isso. E também termina que o gás falta no domingo, onde é que a gente vai comprar esse gás? Então, assim, você não vai ter perigo de ter que estar pegando um botijão vazio, trocando, botando no ombro, que é pesado, ir lá numa distribuidora e trazer, enfim. O gás ele é interrupto, ele não tem interrupção. Então, como ele é canalizado, ele não vai ter interrupção. E aí eu terminei falando sobre a cocção de alimentos numa casa, numa residência, num apartamento, mas eu falo numa indústria. E aí, e se falta o gás, se tem uma interrupção do gás numa indústria que possa deixar por 1 hora 50 operários parados, e o custo disso? Então existem outros custos também que são colocados em voga. Não é só o custo, do gás ter faltado, tem o custo da não produção, da interrupção da produção. Então no setor industrial isso é muito importante. Então eu diria que essas são as 3 principais características que colocam o gás natural canalizado à frente de qualquer outro energético. Fantástico, fantástico, é impressionante, né. Um dado muito interessante que a ANP publicou no report de 2024, é que a geração de gás natural no Brasil, ela atingiu 153 milhões de metros cúbicos por dia, né, um consumo bastante considerável. Esse consumo ele supera em 2%, né, o ano anterior, 2023. Então a gente visualiza, dentro de uma horizontalidade, um aumento na demanda de consumo, né, um incremento, dentro de um processo industrial,
E nós temos também um benefício, né, que ele é visto como um processo alternativo, também intermediário para a transição energética, né, dentro desse contexto. E a gente sabe, né, que para o consumo nas residências, né, para a distribuição para as indústrias, existe um processo de segurança, né, que ele precisa ser priorizado, que ele precisa eh, ser mantido no dia a dia, né, através da segurança do trabalho, né, dos processos de engenharia. E a gente queria te ouvir também, Roberto, como que é esse dia a dia, né? Quais são as principais medidas em gerais, né, que você pode recomendar, compartilhar, dentro desse processo para efeito de garantia da integridade, né, do processo de distribuição dos gases, né, principalmente de gás natural. Eu queria dizer para os telespectadores, né, o pessoal de casa aí que é usuário do gás natural, que dentre a Cegás receber o gás numa estação de transferência de custódia, até o gás ir para sua casa, para a casa das pessoas, para as indústrias, o processo é muito grande. É um processo muito amplo. Basta dizer que nós somos regulados por ANP, Agência Nacional do Petróleo, e nós somos regulados por a ACE, né, uma regulação estadual. Então a gente tem que mandar todos os parâmetros do gás, a gente tem que mandar todas as análises do gás. Nós temos um setor, uma gerência específica de operação e manutenção, nós temos uma gerência específica de engenharia, que junto com a gerência de SMS, de QSMS, a gente trabalha arduamente para que a gente possa ter todas as características do gás satisfeitas, principalmente as características físico-químicas, as características de segurança. Enfim, é um longo caminho de quando a gente recebe esse gás até quando a gente, como diz do popular, a gente despacha para a população, né. Então, só para você ter ideia, a Cegás hoje é uma companhia enxuta, que tem aproximadamente 100 funcionários diretos. A gente tem duas sedes, uma sede ali na Washington Soares, que é a nossa sede principal. Nós temos o nosso almoxarifado central que fica no município de Maracanaú, e nós temos uma equipe de técnicos e engenheiros muito capacitadas, são realmente capacitadas, são treinadas, né, todo ano a gente tem um calendário de treinamentos obrigatórios e pasmem, a gente nunca teve problema com déficit de treinamento, que inclusive, Bertrand, os treinamentos são metas nossas. Nós temos meta de treinamento, certo? Então, assim, a gente nunca teve problema. Por quê? Porque a gente sempre tem mais treinamento do que a ON, do que a Agência Nacional do Petróleo manda, do que a ACE manda e do que a própria diretoria, a própria governança da Cegás, a própria Cegás manda. Então, assim, a nossa alta direção, ela sempre premia inclusive os funcionários que optam por a capacitação. A gente entende que a capacitação agrega valor, e aí, inclusive, já deixo aí o meu agradecimento à alta direção da empresa, que enxerga com bons olhos essa questão, tanto da segurança como da capacitação. E aí eu não estou falando só da segurança da minha gerência, da gerência de SMS, eu estou falando da segurança de um modo geral na companhia. As pessoas desde o contínuo que faz a limpeza do prédio, até o presidente, ele passa por capacitações, passa por vários programas, inclusive nós temos o programa de liderança visível, aonde a gente leva a liderança para as obras de construção de gasoduto. A gente leva para que eles sintam na pele o que é uma obra de gasoduto, como é que funciona a coisa. Que a coisa não é só ali dentro de 4 paredes, daqueles gabinetes bonitos, que saem as decisões, que são importantíssimas, inclusive. Mas a coisa acontece lá fora, a coisa acontece na construção do gasoduto, a coisa acontece nas medidas de fiscalização desses gasodutos, as coisas acontecem quando a ANP manda que semestralmente a gente veja toda a integridade da nossa rede, toda a integridade, principalmente a integridade física da nossa rede, e a gente faz bimestralmente. Veja,
são solicitados testes semestrais e nós fazemos bimestrais. Por quê? Porque a Cegás acredita na segurança, a Cegás acredita na política da cultura de segurança. E quando muitos, Bertrand, veem a segurança operacional, a segurança do trabalho, a segurança de um modo geral como gasto, na Cegás é investimento. Na Cegás é investimento. Não é à toa, Bertrand, eu vou completar, como diz lá no meu interior, eu vou completar 2 anos, né, eu vou inteirar 2 anos na companhia, e nós podemos dizer hoje, com orgulho até, que nós estamos há 570 dias sem acidentes. Esse número é de Só parabéns. só para você ter ideia, Bertrand, eu não gosto nem de dizer a data, mas esse ano a gente pode bater um recorde de mais de 10 anos na companhia. A gente vai, deixar aquela placa, sabe, com um novo recorde. Enquanto a gente muda só o dia embaixo e a data limite fica em cima, né, ainda esse ano nós vamos mudar todo o dia embaixo e em cima, né, tem que comprar até uns números novos, né, porque mais de 10 anos que não é mudado a parte de cima, então esses 700 e poucos dias sem acidentes, nós vamos mudar esse ano. Mas nós vamos mudar por quê? Porque a gente está fazendo por onde? A gente está buscando desenvolver a cultura de segurança, a gente está buscando desenvolver a questão da governança, a gente está buscando a liderança visível, a gente está atraindo todos os setores, principalmente administrativos da empresa, para terem a questão da segurança em mente. Tem um fato até que o pessoal no início não gostava muito, mas agora estão se acostumando, que é a questão do minuto de segurança. A cada reunião na Cegás que tenha mais de 3 pessoas, tem que ter 1 minuto falando sobre qualquer tema de segurança. "Ah, eu vou me reunir com a Thaís, que é a nossa gerente de suprimentos, para tratar sobre compra de molécula, compra do gás". Se tiver mais de 3 pessoas, ela tem que falar sobre segurança. "Ah, Roberto, mas eu vou ter uma reunião sobre questão econômica". Sim, mas a segurança está em volta. Então a gente faz com que a cultura de segurança seja respirada por todos os que fazem a Cegás. E só com a cultura de segurança a gente vai conseguir diminuir essa quantidade absurda de acidentes que nós temos no Brasil e aqui no Ceará. Eu costumo até dizer, Bertrand, que o padroeiro, dos operários, o padroeiro da segurança do trabalho, ele é muito forte. Aliás, eu acho que seja até Jesus Cristo mesmo, que é o mais forte, Deus, porque, assim, a gente vê muita negligência ainda aí nas obras, nos serviços, nas fábricas, principalmente nas pequenas, e a gente esses acidentes, se a gente fosse fazer uma análise mais criteriosa, os números seriam bem maiores, né, então por isso que eu digo que o padroeiro é forte. Mas eu não sei até quando ele vai ter essa benevolência, então a gente tem que fazer a nossa parte e a gente tem que implantar a cultura de segurança desde a pequena fábrica até a maior fábrica, desde a pequeno escritório até o escritório das grandes indústrias, desde a pequena obra até as grandes obras do país. Sem dúvida alguma, Roberto. Quando a gente fala em cultura de segurança, é de suma importância que a gente tenha a sensibilidade de entender que os nossos grupos, né, de pessoas, a força de trabalho de uma companhia, ela é composta de um grupo muito diverso. Você terá homens, terá mulheres, terá pessoas que se identificam provavelmente com outros gêneros, né. Nós temos características de pessoas que vêm de uma, categoria, né, social, nós temos pessoas, de diferentes etnias, e dentro desse contexto, no aspecto de cultura de segurança, a gente engloba todas as diversas formas, né, no sentido de congregar as diferentes pessoas com seus diferentes grupos étnicos, né, para que elas possam entender uma linguagem integrada de prevenção. Então, dentro desse contexto, a gente acaba desenvolvendo, né, e tendo que desenvolver, uma série de características pautadas no desenvolvimento de pessoas, né, aquela que tem o foco exclusivamente na excelência operacional, de modo que qualquer desvio desse processo, né, qualquer acidente ou incidente, qualquer quase acidente, não seja considerado como uma situação normal, né, mas como uma falha na integridade do processo de modo geral.
né. Então é bastante interessante que a gente, de fato, tenha modelos, né, de inspiração. Muito conhecido que a gente sempre ressalta é o da Dupont, né, que tem um foco exclusivo em desenvolvimento de pessoas dentro de uma cultura preventiva. E um ponto que a gente também precisa lidar continuamente é o que se volta para as lideranças. Quanto mais treinamento, mais medidas de sensibilização você tiver para as lideranças, mais você entrega para as lideranças subsídios, para que eles possam lidar com diferentes situações, né, que possam impactar em possíveis acidentes, possíveis perdas, possíveis quase acidentes, né, acidentes com danos materiais, enfim, de qualquer natureza. Então a gente sabe que esses números no Brasil eles ainda são altos, né, eles representam um impacto, né, considerável na Previdência Social do Brasil, e não só no contexto brasileiro, mas também no mundo inteiro, né. Então a gente de fato precisa trazer isso como um valor do dia a dia e principalmente investir na cultura de liderança. E esses pontos são fundamentais para que de fato a gente possa obter um ambiente seguro, né, em que as pessoas sintam-se felizes para trabalhar, mantendo a sua produtividade, né, e principalmente ressaltando os principais pontos voltados, né, para a segurança de pessoas, de processos, etc, né. Bom, e dentro dessa fala, Roberto, que é muito positiva para o sinal, a gente gostaria também de te ouvir no sentido da integração entre os diversos setores, né. Existem setores específicos, né, como engenharia, manutenção, supply chain, né, recursos humanos, a própria sustentabilidade, qualidade, segurança, né, saúde e meio ambiente. E dentro desse processo, dessa integração, eh, como que a gente consegue classificar essa importância, né? Quanto que essa integração entre todos os setores é importante para que a gente possa garantir a efetividade de uma cultura de segurança? É, Bertrand, você agora foi longe, viu, você foi fundo. É necessário que isso seja feito, essa intersecção, mas não é fácil, não é fácil. Eu como caririense, como bom barbarense, eu sou bairrista, né, e eu tive antes de entrar na Cegás, eu tive uma experiência que foi muito proveitosa para mim quando eu passei uma temporada no Japão, né. Eu aprendi muito sobre a questão da segurança do trabalho no Japão, com a maneira como eles trabalham, a seriedade que eles têm com a segurança do trabalho, a tolerância zero, tolerância zero. Tive também, em Madrid, passei um fui fazer um curso em Madrid de quase um mês e terminei não me atendo só à questão do curso, terminei vendo a engenharia de um modo global, inclusive a segurança do trabalho. Eles também têm um nível de conscientização e de consciência da segurança do SST, né, muito forte. E quando eu entrei na Cegás, eu quis trazer um pouco dessa experiência pra Cegás e a gente terminou fazendo meio que uma guinada, eu não vou dizer de 360 graus, mas talvez de 270 graus, né. O engenheiro sempre gosta de falar em número, né, falando aqui de engenheiro para engenheiro, mas o pessoal que tá em casa também compreende o que eu tô querendo dizer. Então a gente quis trazer isso para dentro das operações da Cegás. Então a Cegás hoje, ela é uma empresa, aliás, ela é a única empresa de gás canalizado do Brasil, das 22 empresas de gás canalizado do Brasil, a Cegás é a única que tem o SGI implantado. O que é o SGI? O Sistema de Gestão Integrado. Então nós temos a ISO 9001, que é a norma ISO internacional de qualidade. Nós temos a norma ISO 14001, que é a norma ISO internacional de meio ambiente, principalmente nessa época pré-COP, né, o meio ambiente é muito importante. E nós temos, por fim, também a norma 45001, que é a norma de SST, de saúde e segurança do trabalho. Inclusive, até um dado que eu vou passar para vocês, eu integro o comitê da ISO, o comitê internacional da ISO. Inclusive, eu tenho a honra de ser o único nordestino que participa desse comitê. Esse comitê é um comitê ISO ligado à ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, aonde a gente está trabalhando nesse momento, inclusive, numa mudança que eu não posso falar muito aqui da norma. A gente possivelmente a gente vai
vem a ter a ISO 45003 e a ISO 45002, mas eu não posso falar muito. Mas, assim, me orgulha muito de trabalhar nesse comitê que faz a atualização das normas, né. Na verdade, são transcrições das normas americanas que a gente adequa à situação do Brasil. Então, na Segaz nós temos isso, nós temos esse sistema com essas 3 normas, tem outras 2 normas que a gente está buscando também, e eu costumo dizer, Bertrand, que o mais importante não é conseguir as normas. "Ah, eu consegui, ótimo, perfeito", não, o difícil é manter. Só pra você ter ideia, você conhece também do sistema de normas, a gente tem todo ano 2 auditorias, que é a auditoria interna, que é comandada por nossa gerente, e a auditoria externas, que são por auditores independentes. E esses auditores vêm buscar os erros, vêm buscar as falhas, e eles não hesitam em colocar as não conformidades, e eles muito menos hesitam em tirar a norma de você. Até porque, se fosse fácil ter e manter essas normas, companhias de gás como do Paraná, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais teriam essas normas, né, e não as têm na integridade. Então é um trabalho muito árduo, e eu ainda criei uma terceira auditoria, que é a auditoria setorial. Eu audito setor por setor, e aí o pessoal diz: "Ah, vem Roberto de novo com esse negócio de auditoria", mas infelizmente não é bom, e não é bom para mim também fazer isso. É chato, mas é necessário. Necessário por quê? Porque o usuário que está utilizando o gás natural merece. Ele está pagando por um serviço e ele tem que ter o serviço de qualidade. Ele tem que ter o serviço com segurança. Quando a gente melhora os processos, a gente consegue diminuir o custo do gás, que é importantíssimo. Quando fala no bolso, dizem que o bolso é a parte mais sensível do ser humano, né? Eu acho que é o bolso e a integridade, a segurança também é muito sensível, porque sem segurança a gente pode morrer, se morreu não valeu nada, né. Então a gente tem isso. Eh, hoje eu estou integrando outros dois comitês na Segás, dos quais eu acho um deles importantíssimo, que é o comitê de ESG. A gente já está bem adiantado, inclusive a gente está trabalhando isso com a FIEC, não sei nem se eu posso falar isso, mas já falei, né. Também não posso deixar de falar que 70% dos nossos cursos são ministrados por o Senai, né, então tem o dedo do sistema sistema FIEC, né, também desses resultados desses bons resultados que a Segás vem tendo durante todos esses anos, né. Uma das coisas que me deixou mais contente quando eu entrei na agência que é a SMS, que eu perguntei: "Tem algum contrato de capacitação?" "Tem", eu disse: "Ótimo, com quem?" "Ah, com o Senai", eu disse: "Maravilha, maravilha", porque a gente sabe que com o Senai a gente tá em boas mãos, como a gente tem estado em boas mãos. Então eu queria dizer que a gente trabalha a gestão de risco, né, nós temos o comitê de gestão de risco, nós temos o comitê de ESG, entre vários outros comitês. Eu também, eu não, a Segás, né, tem a honra através da minha pessoa, ocupar a cadeira da secretaria-geral, da Associação Brasileira de Empresas de Gás Canalizado, né, então, assim, isso é uma honra muito grande. Também integramos, como você também tem a honra de ser seu par lá na AECIP, né, no Comitê de Saúde e Segurança Operacional da AECIP, que é a empresa que é a associação que congrega todas as empresas do Porto do Pecém, e aí são mais de 100, né, e aí a gente sabe a importância do Porto do Pecém para o Ceará, para o Brasil e para o mundo. Então, assim, a gente tenta também buscar participar desses comitês externos, para quê? Para que a gente traga ideias, para que a gente busque, inclusive, Bertrand, a gente busque os resultados positivos, mas também os negativos. Quando tem um acidente, já que aconteceu o acidente, aconteceu, não tem mais jeito, então vamos tentar aproveitar o máximo possível dele. A gente não tem muita essa experiência na Segás, eu não tive, porque nós tivemos pouquíssimos acidentes, né. Quando eu entrei teve 2 acidentes e depois não teve mais. Mas a gente faz parte, inclusive, a Segás ela é uma empresa que ela é uma empresa de economia mista. Então nós temos 2 sócios privados, o governo é o sócio majoritário,
com 57%, e esse restante é dividido em outras 2 empresas. E a gente tem uma reunião toda sexta-feira de 2 horas, Bertrand. 2 horas de reunião online com todas as empresas de gás, onde cada um passa a sua experiência e cada um coloca as suas situações. Todos os acidentes que acontecem, a gente reporta para essa, eu costumo chamar de SMS Brasil, né. De certa forma é uma troca de experiências, né. A Cegás, mesmo ela sendo uma empresa pequena, do Nordeste, do Ceará, mas ela tem história já, né, são 31 anos de fundação. eh, a Cegás sempre foi ousada, principalmente quando a gente teve a ideia, e eu digo a gente, porque eu faço parte da Cegás, mas essa ideia foi antes de mim, de colocar o biometano na rede, né, colocar o biometano na rede. Bercan, eu escutei que foi a maior loucura que pôde ter acontecido. Todo mundo dizia que ia dar errado, que não dava certo, que ia dar prejuízo, que ia ser tempo perdido e que a gente não tinha tempo para isso, e na verdade deu muito certo, e hoje é um case mundial. A Cegás tem um case mundial de sustentabilidade. E durante muito tempo foi a primeira do mundo. E hoje ainda é a primeira das Américas. Porque um case com o volume que a Cegás tem de sustentabilidade só na Dinamarca. E aí eu estou falando da Dinamarca, que é um país de primeiro mundo super ultra desenvolvido, né. Então a gente tem que se orgulhar muito disso, enfim. Então essa é a maneira como a Cegás, administra essas diferenças. Então a gente tem já dentro dos ODS da ONU, né, os 17 ODS, os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. A gente se encaixa em vários deles, principalmente na questão do social, certo? A Cegás hoje, ela tem vários projetos sociais que são apoiados por ela. Só para você ter ideia, o ano passado foi distribuído 4,7 milhões de reais para projetos sociais, e tem vários projetos sociais, projetos que colocam a questão da diversidade, projeto que coloca, que apoia o idoso, que apoia a criança, que apoia o esporte, que apoia a cultura, enfim. Então a Cegás não tem esse viés só de lucro ou só de capital, tem também o viés social, né. Então a gente atua com uma política de governança muito forte. Eu considero que a política de governança da Cegás é uma das mais bem estruturadas aqui do nosso estado. Nós temos essa questão, social com esses projetos. Se eu não me engano, são 22 projetos que a gente está apoiando esse ano. E a questão do meio ambiente, não querendo viver de passado do nosso case de sustentabilidade, mas a gente tem uma preocupação muito grande com o meio ambiente. Então o meio ambiente está à frente de tudo. Só para você ter uma ideia, Bertrand, a nossa gerência de SMS, ela tem 4 engenheiros, dos quais um cuida só do meio ambiente. Então nós temos quatro engenheiros, 4 técnicos de segurança, nós temos inclusive uma enfermeira de segurança do trabalho e um médico de segurança do trabalho dentro da companhia, né. A gente nem precisava ter um médico, porque a gente só precisa ter um médico, acima de 100, de 100 funcionários. Nós temos hoje 98, mas quando nós tínhamos menos de 90 nós já tínhamos um médico. Então isso mostra respeito com o funcionário, porque é o nosso principal ativo, Bertan. O nosso principal ativo são os funcionários. Nós temos redes caríssimas, nós temos redes de aço que valem milhões, entendeu? Então a gente cuida da integridade dessas redes, sim, periodicamente. Eu até já falei aqui no início, mas a gente cuida mais do nosso principal ativo, que não é essa rede, não é o volume de gás que está armazenado dentro dessa rede, são os nossos funcionários, são as pessoas que fazem o dia a dia da Cegás. Esse é o nosso principal ativo. E eu tenho até um bordão que foi criado para mim, não é meu, eu já copiei, mas eu digo que a segurança é inegociável. Hashtag a segurança é inegociável. Então já criaram até memes comigo lá, mas enfim, Bertrand, a segurança tem que ser inegociável, sim. E isso é uma das máximas da Cegás. Perfeitamente. Incríveis, abordagens, né. Eh,
Vamos dar um break rápido apenas para te fazer um convite. Se esses assuntos te fazem despertar algum interesse, contexto de segurança do trabalho, meio ambiente, saúde do trabalho, promoção da saúde e inteligência voltado dentro desses setores, a gente tem mais um convite para te fazer. A Federação das Indústrias do país ela tem o objetivo de promover a competitividade dos negócios, né, principalmente da indústria. Então, em julho, nós teremos o nosso quarto seminário, né, de prevenção de acidentes do trabalho, realizado presencialmente aqui na Federação das Indústrias do Estado do Ceará. E nós abordaremos em um contexto, né, de seminário com vários players, né, com vários experts, ouvindo a própria indústria dentro dos seus cases, falando, né, sobre uma cultura prevencionista, sobre aspectos de segurança, aspectos ambientais, aspectos regulatórios com autoridades, tudo isso para promover e facilitar o desenvolvimento dos negócios, levando sempre em consideração esses assuntos que são indispensáveis para a competitividade. Agora, fechando parênteses, né, e voltando a falar um pouco mais desses processos de um modo geral, sabemos que a Cegás ela tem um papel fundamental aqui na distribuição de gases no estado do Ceará, né, integrada à malha nacional. E a gente sabe também que, por ser uma característica de negócio que tem algumas particularidades, especialmente por trabalhar com gás, né, extremamente combustível, com poder calorífico elevado, com a molécula leve ou molécula pequena, também existem alguns cuidados. E hoje a gente fala muito do contexto da transição energética, né, especialmente voltado para o uso e empregabilidade do hidrogênio neutro em carbono. E aí dentro desse contexto, né, falando também do biometano, dos aspectos de sustentabilidade de modo geral, a gente também queria te ouvir, Roberto, falando um pouco desses temas, né, de como que foi essa trilha para o desenvolvimento do P&D, né, tanto da pesquisa e desenvolvimento, os projetos estruturantes, né, como é que estão esses debates dentro dessa cadeia de gases, voltando especialmente também, né, como você já falou, para o biometano, mas também falando um pouco do uso do hidrogênio, e quem sabe, né, do seu consumo e de um uso mais efetivo, né, por parte da cadeia consumidora. É, Bertrand, eu sou fã da Cegás, né, eu queria dizer que eu sou fã, tô dizendo aqui em rede nacional, né, eu sou fã da Cegás, porque logo depois que eu entrei, eu também sou pesquisador, né, eu inclusive eu tô no meio de uma pesquisa do meu doutorado, que também fiz a transição do doutorado, né, eu trabalhava com um tema mais voltado pra pesquisa com cimento Portland, né, direcionado à construção civil, e aí eu fiz a transição, né. E aí eu tinha certeza que o meu orientador não ficou feliz, né, eu tive que mudar de orientador, e eu tinha certeza que as disciplinas do doutorado eram as últimas disciplinas que eu ia estudar na vida, né, em sala de aula, né. Mas, como eu já tinha terminado as disciplinas, mas eu ainda tive que fazer mais 3 sobre essa área de SMS, a pesquisa do meu doutorado é na área do SMS, inclusive o doutorado é em parceria com a Universidade do Porto, em Portugal, mas eu fiquei muito feliz pela Cegás quando ela, 6 meses que eu estava na companhia, ela criou uma gerência, uma assessoria de inovação. E aí foi buscar uma pessoa muito capacitada, inclusive que veio da CAGES para a Cegás, o Igor, para trabalhar com essa questão da inovação. Então hoje nós já temos 3 estudos, né, que estão sendo feitos nessa área. Um deles é sobre metanação, que é justamente para que a gente consiga aumentar o teor de gás natural renovável dentro da mistura, dentro do blend que vai para a rede, né. Hoje a gente coloca 17% do gás que é consumido, eh, pela população dos 13 municípios que a Cegás opera, 17% é natural, é renovável, é renovável. E isso é muito, isso é muito. Só para você ter uma ideia, Bertrand, hoje a gente distribui 500.000 metros cúbicos de gás dia, né, então você imaginar que 17% desse volume, e aí eu tô falando quase 90.000 metros cúbicos por dia, né, iria para a atmosfera, iria para a camada de ozônio.
E aí a gente está falando, de cambada de ozônio, a gente está falando de questões ambientais, a gente está falando sobre questões climáticas, emergências climáticas. A gente está falando daqui a pouco de uma COP30, que é o maior evento mundial de mudanças climáticas promovido pela ONU, vai ser aqui no Brasil, vai ser em Belém do Pará. Então a gente tem que fazer o dever de casa, a gente tem que fazer o dever de casa. Então, só para vocês terem ideia, 17% do gás que é consumido por nós aqui em Fortaleza e nas cidades é um gás que vem do lixo, é um gás que vem do aterro sanitário do Asmoc. Esse aterro sanitário ele recebe todo o lixo de Caucaia e de Fortaleza. Esse lixo lá é um aterro sanitário e há quase 10 anos, nós vamos completar agora quase 10 anos que a gente fechou uma parceria, certo? Uma parceria com uma parceria público-privada, aonde a Cegás, por meio do governo do estado, entrou com uma parte dos recursos e a outra parte veio de empresas privadas e foi criado uma indústria, na verdade eu costumo dizer que é uma planta industrial, que ela tira todo o gás do aterro sanitário, o gás que é gerado com a decomposição dos alimentos. Então, todo o resíduo orgânico que é depositado nesse aterro sanitário, ele com o tempo vai entrar em decomposição, vai gerar um gás. Esse gás é um gás metano, esse gás tem, se eu não me engano, 80% de metano na composição, e esse gás vai para uma rede de tubulação, ele é feito uma lavagem, como chama, na verdade é uma lavagem mesmo, é uma torre de água que ele entra pelo meio, e é feito uma retirada dos componentes que não são interessantes para o consumo da população. Então 80% aproximadamente é gás metano, já sai o gás metano puro, e o gás metano que inclusive é checado todas as características físico-químicas dele. Esse gás ele só vai se ele estiver passando no padrão de qualidade, em padrão de qualidade rígido. Rígido. Só para você ter ideia, Bertrand, são confrontados os dados da empresa, que é a Marquise Ambiental, são confrontados os dados da Cegás. Se houver divergência, já não vai. Esse gás já é queimado. Ele também não vai in natura para o meio ambiente. E aí, o que me deixa muito feliz é que esse gás ele ia totalmente direto, bem bonitinho lá para a camada de ozônio. E a gente viveu, Bertrand, e vocês de casa também, vocês viveram ouvindo falar muito tempo atrás que o CO2 era ruim, que o CO era ruim, o dióxido de carbono, o monóxido de carbono são os vilões da atmosfera. Tinha até umas figuras que eram o escapamento do gás saindo, aí como saindo um fantasma indo lá para a atmosfera. Eu lembro disso quando eu era criança, há alguns anos atrás, não posso dizer, né, porque senão... Mas enfim, e eu queria dizer que o CO2 é nocivo, o CO é nocivo. Mas o metano é 28 vezes mais nocivo do que o monóxido de carbono. 28 vezes. E 75 vezes mais nocivo do que o monóxido de carbono. Então, Bertrand, tu imagina como esse gás é potencialmente perigoso. Ele é in natura por meio da camada de ozônio. Só para você ter ideia, eu queria só dar um dado aqui ilustrativo. Nós tivemos um acidente na rede, não causado por nós, né? Foi um acidente que a gente chama de acidente de terceiros. Foi uma outra empresa que perfurou uma rede de gás nossa, certo? Mas foi um acidente só com danos materiais, porque a equipe de SMS chegou rapidinho e a equipe de operação e manutenção, a equipe de engenharia também chegaram rápido para poder fazer a recomposição dessa tubulação. Rapidamente foram fechadas as válvulas, né? A gente tem hoje quase 800 quilômetros de rede de gás, mas nós temos válvulas, né, em locais específicos, que aconteceu um acidente, fechou a válvula, então fica o perigo confinado só entre válvulas, aí a gente já entra fechando as ruas, fechando o tráfego, o tráfego de pessoas se for necessário, né? E a gente tem esse olho clínico, né, de ver o acidente e já dizer a potencialidade é baixa, alta, né? Mas a gente sempre, Bertrand, mesmo que seja uma potencialidade média, a gente classifica como alta. Porque a gente está falando de vidas, a gente está falando de vida de pessoas.
Então a gente não pode imaginar isso, não, a gente tem que ir no máximo, né. Como diz na estatística, né, ou até no cálculo integral, a gente tem que ir no limite superior, né. Enfim, então a gente tem esse cuidado, mas eu queria dizer que o último acidente nós tivemos um vazamento de 45 minutos de gás, numa rede PAD, uma rede intermediária, uma rede de 6,3, né. Então uma rede pequena, é uma rede de um diâmetro nominal pequeno. E eu fui fazer uns cálculozinhos à mão, e o gás que vazou para a atmosfera, que aí a gente não tinha como recolher, que foi um acidente, ele representou o equivalente a 5.200 carros no trânsito de São Paulo, carros a gasolina no trânsito de São Paulo rodando por 1 hora. Então, você que está aí de casa, um vazamento de 45 minutos de gás, naquela situação, representou a mesma coisa de que 5.200 carros rodando ao mesmo tempo no trânsito de São Paulo por 1 hora. Então você imagina aí, uma coisa pequena e pontual. Por isso é que a gente tem o cuidado, por isso é que a gente tem o zelo com a segurança do trabalho, porque aí, ah, Roberto, você acabou de falar que nós estamos há mais de 550 dias sem acidente. Sim, estamos. Porque na verdade esse acidente foi um acidente causado por uma outra empresa. Então ela entra para a contagem dessa empresa. E na verdade foi um acidente só com danos, materiais, não houve danos a pessoas, mas houve um dano gigantesco ao meio ambiente. Então a gente trabalha, a gente está buscando inclusive, uma outra comissão com as empresas interferentes. A gente já integra o comitê de empresas interferentes da SOP, né, e agora nós estamos fazendo o comitê de interferência com a CAGES Ambiental, certo, que são as empresas que gerenciam o maior número de obras, para que a gente faça um estudo. A gente está estudando integridade de rede, para que a gente possa fazer com que acidentes como esse que eu falei, ele não aconteçam. "Ah, Alberto, mas o acidente não teve vítimas, foi só material. Ah, quem causou o acidente que paga a conta". Sim, quem causou o acidente já pagou a conta inclusive. Mas e a conta para o meio ambiente? E a gente está falando do se não aconteceu nada com nenhum operário, graças a Deus. E eu digo graças a Deus muitas vezes. Mas e se acontecesse? Poderia causar um incêndio, poderia causar uma explosão. E aí a gente tem que ser realista. Nós, engenheiros de segurança do trabalho, nós temos que ser realista. Não é terrorista, é realista. Mas e se tivesse uma explosão? Tinham quantos operários lá? 20? Morriam todos 20. É isso que a gente quer? Claro que não. A gente quer a integridade da rede, mas acima de tudo a integridade das pessoas. Então essa é a maneira que a gente trabalha a cultura de segurança do trabalho dentro das nossas operações. Perfeito. De fato é de suma importância, né, quando a gente leva em consideração aspectos de layout, aspectos de integridade, né, conformidade mecânica, estudo de operacionalidade, né, inclusive a operabilidade como o próprio RASOP, RASID, Bautai, né, e outras ferramentas aí mundialmente conhecidas que de fato, né, garantem uma melhor rastreabilidade, não fuga de molécula, não fuga de partículas, né, e toda a confiabilidade que de fato reverbera na segurança de processos e consequentemente de pessoas. Posso interromper? Por favor. Eu queria dizer que, aliás, eu quero. O gás natural, Berta, ele é o combustível da sustentabilidade. O gás natural é o combustível da transição energética. Aí você vai falar, você que está aí em casa, você vai falar: "Ah, Roberto tá falando besteira, ele está dizendo que o gás natural é o combustível da sustentabilidade e é um combustível fóssil. Seria um paradoxo?" Não, é um combustível fóssil, mas é um combustível que libera 70% a menos de emissões do que o diesel, do que a gasolina, do que o carvão. O que não pode mais haver hoje é uma termoelétrica abastecida por carvão. Nos tempos de hoje, Bertrand, não pode ser. Ela deveria ser abastecida com gás natural renovável, ótimo, era o melhor dos mundos. Mas se ela está sendo abastecida com gás natural, ela já está deixando
de emitir 70% de particulados nocivos à camada do efeito estufa. Então, é o combustível da transição energética, por isso tem uma interligação, tem uma integração muito grande com todas as fontes renováveis. Quem dera eu um dia dizer que em vez de 17% de gás natural na nossa rede, nós temos 83%. Quem dera eu. Vai ser uma alegria muito grande, porque isso vai impactar, Bertrand, na nossa vida. Talvez sim, talvez não, mas vai impactar na vida dos nossos descendentes, dos nossos filhos, dos nossos netos e do planeta. Então a gente tem que pensar isso. O meio ambiente está pedindo socorro. Bertrand, você lembra muito bem que o ano passado nós tivemos dois impactos aqui no Brasil que foram totalmente paradoxais. Por exemplo, o Rio Grande do Sul sendo inundado por águas, inundado, não sei os números, mas milhares de pessoas perderam suas casas, foram para abrigo, enfim. E lá do outro lado do Brasil, ainda no mesmo país, a gente estava tendo uma seca na Amazônia que sem precedentes, inclusive que perdeu quase 70% da navegabilidade nos rios, porque o nível baixou muito e aí você imagina uma seca dentro da Amazônia, o impacto ambiental que tem na Amazônia, que é o coração do planeta, né. Então eu acredito muito, certo, que o gás natural tem e deve e será o combustível da transição energética. Era só esse parentezinho que eu queria falar. Perfeitas colocações. De fato, a gente, quando fala em transição energética, a gente fala em uma trilha, né? Não é algo que acontece substancialmente do dia para a noite. Então, todas as fontes combustíveis, né, para o processo de geração de energia, para o processo que seja economicamente mais viável, de fato, ele precisa ser trabalhado, precisa ser investigado e precisamos, né, tanto com a cadeia produtiva como a cadeia regulatória, fomentar esses processos e a indústria que seja, de fato, a que emita a menor quantidade possível, de agentes que possam corroborar, né, para a destruição da camada de ozônio, né. Bom, então, chegando na etapa final do nosso podcast, Já? aqui, Pensei que a gente ia falar mais umas 2 horas aqui. teremos outros encontros, né, que nós falaremos também sobre segurança de processos, né, com uma linguagem mais técnica, né, com outros, níveis de profundidade em assuntos diversos, né. Falaremos também de cultura de segurança, mas esses encontros eles ocorrerão de maneira, periódica, né, ao longo de 2025. Então, Roberto, a gente agradece aqui a sua presença, mas também nós queríamos te perguntar, você hoje como executivo da área de segurança, saúde e meio ambiente, né, que conselhos você daria para alguém que está iniciando a jornada, né, para aquele estagiário, aquela pessoa que é um estudante de engenharia, que é um estudante de técnico em segurança do trabalho, né, que é um tecnólogo, vendo aí todo esse conjunto de situações, né, o mundo globalizado, a crescente difusão da inteligência artificial, né, nos nossos processos, nas nossas áreas regulatórias, que conselhos você poderia compartilhar, né, com esses estudantes e com futuros aspirantes dessa carreira? Eu sou professor também, né, eu costumo sempre falar isso para os meus alunos, que a cultura de segurança ela tem que ser difundida e desenvolvida. A mudança está acontecendo. Se você olhar os empresários como eles pensavam, e aí aqui a gente está falando na casa da indústria, né, na casa da indústria, a casa dos empresários, a casa dos industriais. A gente está falando no Conexão Sustentável, né, que inclusive é uma iniciativa fantástica, de vocês que fazem a Casa da Indústria, porque difundem temas como esse que normalmente não vão para o dia a dia das pessoas. Mas o que é que eu diria para um estudante, um técnico de nível médio de segurança do trabalho? Você está no lugar certo, porque a questão está mudando. O Ceará, eu tenho uma frase, eu estou escrevendo um livro que na verdade é em cima de uma frase que eu criei. Eu costumo dizer que o Ceará será uma janela de oportunidades do Brasil para o mundo. E será assim, Bertrand. Só para você ter ideia, a gente fala muito de hidrogênio verde. O hidrogênio verde é simples, não é uma coisa de hoje, é uma coisa antiga, antiquíssima. E quando a gente estudava
química no primeiro ano científico, ainda sou do tempo do científico, né? Então, mas o hidrogênio verde só pode acontecer se a energia que é usada para quebrar molécula ela seja verde. Aqui no Ceará nós temos uma insolação muito forte para a geração de energia solar fotovoltaica. Nós temos uma quantidade de ventos permanente muito grande para a geração de energia eólica on e offshore. Nós temos água para fazer, inclusive dessalinizada ou água de reuso, que já é uma inovação da CAGES também. E aí nós temos o mais importante, que é o Porto do Pecém, que está na esquina dos Estados Unidos, está na esquina da África, está na esquina da Europa. E aí eu me formei em Recife, eu tenho um contato muito grande com meus colegas, e eu digo, vocês podem ter o Porto de Suape, que é muito bom também, mas o índice de insolação e o índice de vento de vocês é muito menor do que o nosso. Daí entra o bairrismo, o pernambucano é muito bairrista também, mas eu queria dizer que a área da segurança do trabalho vai ser importantíssima. Por quê? Porque as empresas multinacionais, as empresas estrangeiras vão começar a investir pesado aqui dentro. E eles têm a cultura de segurança intrínseca dentro das suas políticas e dentro da sua governança. Então, assim, você está na área certa, como também os profissionais que estão trilhando para a área do meio ambiente. Então, isso é importantíssimo. Falando em meio ambiente, nós estamos finalizando, sondado, o nosso relatório de gases do efeito estufa. Isso também já é uma coisa que está sendo feita pela nossa equipe, nós mesmos, lá dentro da gerência, sem ter tempo para nada, mas a gente está conseguindo, já vamos terminar no dia 30, nós vamos entregar o relatório. E o relatório do ano passado, a gente já está, inclusive, fazendo algumas compensações para poder justificar o que a gente gerou de gases do efeito estufa. Por exemplo, os nossos veículos, que não são movidos a gás natural, eles são movidos a etanol. Por que etanol? Porque é zero emissões. O carro é flex? O etanol, às vezes, não é nem tão viável economicamente utilizar o etanol, mas do ponto de vista do meio ambiente é viável. E aí é uma briga constante com o pessoal do financeiro, e a gente está nessa queda de braço, mas o meio ambiente fala mais alto. Nós estamos também, nesse tema, trabalhando um projeto do SST sustentável dentro da administração pública. Então, a gente está percorrendo alguns órgãos da administração pública, inclusive nós já tivemos algumas conversas, inclusive com a Secretaria de Planejamento do Estado, para que a questão do SST sustentável entre na cadeia dos órgãos públicos. E essa iniciativa é inédita no Brasil. Mais uma vez, o Ceará vai ser inédito quando vai incluir dentro das suas políticas as políticas públicas de saúde e segurança do trabalho sustentáveis. E a gente tem sido muito bem recebido por os gestores, viu? Muito bem recebido. A gente queria, inclusive, ter mais tempo para poder trabalhar mais efetivamente essa situação, mas com isso a gente começa a abrir a cabeça dos executivos das empresas, a gente começa a abrir a cabeça dos secretários estaduais e secretários municipais, e quando a gente tiver de fato, que é uma luta minha, quando a gente tiver realmente de fato a cultura de segurança implantada de um modo generalizado dentro do nosso estado, aí vai faltar vaga para engenheiro de segurança do trabalho, vai faltar vaga para técnico de segurança do trabalho, vai faltar vaga para técnicos na área ambiental, vai faltar vaga para médicos do trabalho, para enfermeiros de segurança do trabalho. E, Bertrand, eu não sou um sonhador não, mas eu acredito que isso vai acontecer em breve, se Deus quiser. E são por iniciativas como essa, Bertrand, e aí eu já lhe agradeço. E aí, finalizando, eu já lhe agradeço por essa iniciativa, por ter a coragem de colocar aqui nesse estúdio belíssimo, que inclusive com todos os ODS aqui nas colunas, né? São dois pilares, né, de ODS, isso foi fantástico, em tirar um pouco do seu tempo, que é muito pequeno. Você trata da segurança e saúde ocupacional da Casa da Indústria cearense, e aí a gente não está falando só de Fortaleza, a gente está falando de todo o estado. Quando você coloca esse tema em pauta para a gente falar, não só para as pessoas da Segás, não só para as pessoas da FIEC, mas para todos os telespectadores que estão assistindo esse podcast,
sobre saúde e segurança do trabalho e sobre segurança nas operações. Você está de parabéns. Eu sou seu fã, Berton, eu sou seu fã, viu. Só porque a recíproca é mais do que verdadeira. Roberto, mais uma vez, nossos agradecimentos. Em nome da Federação das Indústrias, do SESI, do SENAI, do IEL, é um prazer falar sobre esse tema. E aqui a gente agradece também a sua presença mais uma vez. Acompanhe-nos nas redes sociais. Em julho, nós teremos o nosso 4º seminário relacionado à prevenção de acidentes de trabalho, voltado com toda uma abordagem que hoje a gente chama de gestão integrada entre meio ambiente, saúde, segurança, ESG e também abrangendo os aspectos de transição energética, que é a nossa grande aposta aqui no estado do Ceará. Um abraço e conta aqui pra gente o que você achou e o que mais você espera. Até mais.